bem com vocês? Zilma de volta aqui no canal. E cara, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, sobre o vídeo de hoje então, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, é sobre 10 coisas que eu aprendi conversando com pessoas estrangeiras. Gente, então, eu comecei a conversar com pessoas estrangeiras quando eu tinha 15 anos. Então, faz 4 anos que conversa vai, conversa vem, eu vou encontrando pessoas estrangeiras por aí. E como que eu faço isso, né? Eu encontro pessoas para conversar, então, por meio de sites, por meio de aplicativos, por meio... inclusive os sites, tem alguns que são anônimos. Eu gostava disso porque eu não tinha que mostrar o meu rosto, porque eu tinha muita vergonha. E também porque é comum, né, que a gente não tenha confiança na outra pessoa, né? Não sabe qual que é a intenção dela. Assim, é sempre bom mesmo ter um pezinho atrás. Mas enfim, o divisor de águas, tipo, o lugar que eu mais encontrei pessoas pra conversar foi no mundo dos jogos, sabe? Tipo, eu jogando lá, ali no chat, eu ia conversando com as pessoas então. E fui adicionando as pessoas, fui conversando, fazendo amizades mesmo. Isso é bem legal, sabe? O meu objetivo com esse vídeo é, tipo, ajudar, por exemplo, alguém que tem interesse de conversar com pessoas estrangeiras ou que tenha curiosidade mesmo, né, e não sabe o que esperar. Antes de começar com as 10 coisinhas, né, eu vou falar pra vocês 2 coisinhas que eu considero primordial, que é uma coisa boa e uma coisa mais ou menos, sabe? Então, a noticiazinha boa é que, assim, conversar com pessoas estrangeiras, você vai ter que usar provavelmente uma língua diferente, né? Uma da sua, seja o inglês, o espanhol ou alguma outra língua aí que você tem algum conhecimento prévio, né? Primeiramente, um desafio. Por quê? Porque, cara, você tem que usar, não é a sua língua mãe, né? E você tem que se fazer entender por meio dela. Não necessariamente gramaticalmente correto, assim, mas você precisa fazer a outra pessoa te entender, né? Segunda coisinha, que é uma coisinha que eu falei pra vocês, que é mais ou menos, né? A maioria das conversas que eu tive são conversas que começam e terminam ali mesmo. A relação não encontra aquela vibração legal, ou um de vocês acaba não gostando muito um do outro, mas assim... não se chateie com isso. Por quê? Porque você pode sim encontrar pessoas legais para conversar, né? Isso acontece, real, o que aconteceu comigo, então, tipo, eu posso falar com certeza o que acontece, sim. Eu adoro conversar com pessoas estrangeiras, sabe? Tipo, às vezes quando a gente vai começar a conversar com alguém, a gente tem cada coisa na cabeça, sabe? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tava muito, tipo, ansiosa, tipo, nossa, cara, nossa, eu tenho que passar uma boa impressão, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o papo rolar. Então, tipo assim, eu ficava naquela apreensão, sabe? Eu não conseguia, tipo, ficar relaxada, né? Então, assim, principalmente se você estiver no começo, isso provavelmente vai acontecer. Então, assim, procure manter o máximo de calma possível. Lembre-se que apesar de a pessoa ser de outro país, ela é uma pessoa tanto quanto você. Então, assim, você trata ela com respeito, sendo amistoso com ela, né? 2. Rotinas. Gente, rotinas é uma coisa, assim, complicada, porque... eu vou puxar aqui não só a rotina, mas também cultura. Por quê? Porque, assim, na nossa sociedade mesmo, né, aqui no Brasil, a gente vê que as pessoas têm diferentes rotinas, né? Umas pessoas ali trabalham com tal coisa, outras com outras estudam, outras, né? Enfim. E aí, isso ainda é uma coisa meio parecida, porque vocês moram no mesmo país, né? Porque vocês têm, tipo, os mesmos costumes ou coisa do tipo. Agora, quando você vai se relacionar com uma pessoa de um outro país, você vai se deparar com uma outra cultura e pode ser muito diferente da sua. Ela pode levar uma rotina, então, mais estressante do que a sua. Ou ela pode saber, então, lidar menos, por exemplo, com as coisas às quais ela é submetida. Então, ela pode ser um pouquinho mais irritadiça, né? Porque ela pode estar passando por coisas ali que você não sabe quais são, né? Assim como o reverso também ocorre, né? Se a pessoa quer conversar com você, então deve haver esse entendimento, né, essa compreensão de ambas as partes, tá bom? Então vai ser sobre fusos horários. Além desse negócio de rotina, cultura,
Tem também os fusos horários, né? Porque assim, pela geografia do nosso mundo, a gente tem diferença de horário, né? Então assim, sempre que você for conversar com alguém, pergunta de onde ela é. Porque aí já também calcula também quanto é que vocês têm em horas de diferença, né? Porque isso pode sim influenciar na conversa de vocês, se vocês vão conversar por mais tempo ou por menos tempo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma amiga, a gente tá com 5 horas de diferença. Então assim, gente, imagina, né? Se eu acordo às 6 horas para ir pra faculdade, quando eu acordo às 6, lá, que são 5 horas a mais, ela tá já, tipo, já vivendo às 11 horas da manhã. Então, já é quase horário do almoço, né? E outra, quando é o meu horário de almoço ao meio-dia, já são 5 horas da tarde lá pra ela. Então, assim, dá pra imaginar, né, como que as coisas são diferentes. As intenções são muito importantes, por quê? Porque quando você procura alguém para conversar e a outra pessoa também está procurando alguém para conversar, vocês têm alguma coisa em mente. Você pode encontrar pessoas que têm vontade de fazer amizade, praticar, né, suas habilidades para melhorar elas, ou até mesmo para conhecer e começar a aprender uma língua nova, os amorosos. Muita gente que tá lá, sim, falando, nossa, cara, eu queria encontrar uma pessoa, eu queria encontrar um companheiro, minha alma gêmea, assim, tem disso. E você pensa assim, nossa, que tipo de relacionamento é esse? Pode ser relacionamento, seja, tipo, rápido ou relacionamento sério. Estão procurando pessoas para trocar nudes. Sem mais comentários, é isso. Ter paciência. Como assim? Você encontra uma pessoa, né? E de repente você, tipo, começa a atacar um monte de pergunta nela, começa a falar pacas assim. E, cara, vai com calma, tenha paciência, porque muito provavelmente a pessoa não vai conseguir te acompanhar nesse seu ritmo, né? Ela não vai entender, ela vai achar estranho, né? Deixa ela pensar, deixa ela terminar de digitar, deixa ela dizer tudo que ela tem a dizer sobre uma pergunta específica que você fez para ela. Ou seja, respeite a sensibilidade da pessoa, né? Se ela não tá gostando daquilo que você tá falando, né? Se tá percebendo que tá sendo incômodo, por favor, né? Tenha um pouquinho de bom senso e troque de assunto. Pare de falar aquilo que tá incomodando ela, ou se você não quiser a amizade dela, continue assim, porque tá no caminho certo. Mas interpretações. Esse negócio é uma coisa tão sofrida. Oi, gente, má interpretação é uma coisa complicada até quando você tá conversando com uma pessoa do mesmo idioma seu, da mesma língua sua, né? Agora você imagina, você tá conversando com uma pessoa numa outra língua e nenhuma das pessoas que estão conversando sejam fluentes naquela língua. E aí vocês têm que, tipo, naquela coisa, né, de uma conversa assim, mais contínua, você começa a falar as coisas, começa a ficar empolgado, porque você tá vendo que tá rolando, tipo, uma conversa bacana. Você vai falar uma coisa rápida ali, você digitou, você foi um pouquinho infeliz na hora de escolher uma palavrinha ali, e aí você vai descobrir que o quê? Que a pessoa não entendeu. E às vezes, tipo, ou ela não entendeu e ela quer, tipo assim, como assim, cara, o que você tá falando? Ou ela vai já entender mal, ela pode ficar um pouco ofendida. Tenha paciência e seja sensato. Sobre níveis diferentes de habilidades na língua que vocês conversam, né? Vamos supor que você está conversando, por exemplo, no inglês, tipo, um é intermediário, outro é avançado, um é básico, outro é intermediário. Se vocês querem conversar, sendo muito rígido, exigindo muito da pessoa, o fato de você estar lá tentando, né, e, tipo, se propondo diferentes situações em que você tem que se virar realmente, tipo, você não sabe como é que fala aquilo, mas você recorre a outras palavras que você conhece para tentar fazer, mesmo que seja tipo de um jeito totalmente estranho. Eu vi fazendo isso, inclusive, sabe? Tipo, vou explicar isso aqui de um outro jeito, é como se fosse isso, só que isso, sabe? E é muito legal quando a pessoa entende o que você tá falando, sabe? E também é complicado quando a pessoa não entende, mas tipo, dá mais vontade de continuar tentando para poder fazê-la entender. Então é bacana. Também mais frequente conversa por escrito, né, por chat, porque por causa do tempo, né, você vai e escreve quando você tem um tempinho livre, quando você tá disponível, né, para escrever aquilo. Eu mostrei pra vocês, eu fiz um resumão aqui das 10 diquinhas que eu queria passar, então, das
É o grau de companheirismo. A sua conversa com outra pessoa, ela pode ir desde o que a gente chama de casualidade, né? Que é aquela coisa tipo, pô, vou começar a conversar com você aqui, vamos falar um pouquinho aí, mas assim, tem hora pra acabar, sabe? Tipo, não pretendo manter, eu não pretendo conversar muito, tá? De privacidade e de liberdade pra falar sobre algum determinado assunto, né? Tome cuidado, gente, porque juntando com esse negócio de cultura, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito claro, né? Que é, você encontra uma menina asiática aqui no Brasil, você vai comentar, tipo, ai, que bonitinho, seu olho pequeno. Tal. Se você chega pra menina da Ásia e vai comentar sobre o olho dela, você fala, ai, que bonitinho, seu olho é tão pequenininho. Você pode ser muito mal interpretado, porque as meninas de lá, o padrão de beleza na Ásia, uma das coisas é o olho grande, né? O olho redondinho e tal. Então, se você vai falar pra ela, ai, que bonito o seu olho pequeno, talvez ela não goste disso. Sentir qual que é o limite que você pode chegar, né? Cara, é uma coisa que, tipo, é sensacional isso. É uma das melhores coisas que me aconteceu. É sobre você poder chegar no nível de amizade com uma pessoa que você pode contar com ela pra tudo. Você pode contar, né? Tipo, vocês já conversaram bastante, então você já sabe, tipo, gostos pessoais de cada um. Você já sabe como mais ou menos que a pessoa pensa, tipo, sabe? É muito legal poder você receber apoio da outra pessoa e também motivar ela com alguma coisa, sabe? É realmente você criar uma amizade com a outra pessoa e isso é fantástico. Puxar papo, muito interessante e muito importante, né? Afinal de contas, você tá conversando com a pessoa, nem que seja para praticar ou porque você quer criar uma amizade com a pessoa, cara, vocês têm que ter alguma coisa para falar, né? Então, assim, a partir dos gostos que você vai descobrindo dela, fazendo perguntas dela aleatórias e de boas, né? Você já pode chegar a, né, conversar, tipo, puxar papo com alguma coisa que você viu na televisão, conversar sobre séries, sobre música, sobre coisas que as pessoas gostam de conversar, né? E de ser essencial você saber puxar papo, mesmo que você não saiba, tipo, você vai, tipo, se arrisca mesmo. Esse negócio de puxar papo também é muito testar o que é bacana você falar e o que é melhor deixar pra lá. De puxar papo que eu acho muito interessante é que você, tipo, mesmo que você passe algum tempo sem conversar nada com aquela pessoa, quando você, tipo, simplesmente lembrar dela, assim, e você falar assim, cara, nossa, eu podia puxar um papo com a pessoa ali, né? Então você vai lá, manda uma mensagem pra ela, pergunta como que ela tá, pergunta, sei lá, puxa o papo, seja original. E aí, tipo, eu acho que isso é muito bacana, porque acho que ela vai ter em mente que, tipo, você lembrou dela, que você pensa nela, né, alguma hora, e que você, tipo, se importa com ela, se você quer saber dela, né. Então, tipo, você quer manter uma amizade com ela, né. Compartilhar histórias, gente. O que eu marquei aqui de compartilhar histórias? Como vocês são de países diferentes, então aproveite isso e use a seu favor. Pergunte curiosidades do país, converse sobre o seu país, fala costumes do seu país, velho, é muito legal fazer a interação cultura e começar a descobrir as coisas diferentes da cultura de vocês e as semelhantes também, né? Por que não? A história pessoal de vocês, né? Tipo, você tá conversando com ela ali, você lembra de uma coisa, uma palavra-chave que te lembrou uma história muito engraçada da sua infância. Cara, termina aquela parte ali da conversa e já mete em seguida lá, né? Tipo, cara, você falou essa palavra aqui, mano, mas nossa, eu achei tão engraçada porque eu me lembrei de uma coisa muito engraçada que aconteceu na minha infância. A gente tende a procurar por pessoas da nossa idade, né? Ou por pessoas que te deem conforto, né? Independentemente da idade, assim, sabe? Porque a idade só vai ser percebida se vocês permitirem isso, né? Dependendo do fluxo, do rumo que a conversa for tomando, pelo modo de tratamento que vocês têm, né? Se vocês são amigos,
Mesmo que a outra pessoa seja um pouco mais velha que você, mas se ela permite que você chame ela de uma maneira mais informal, cara, chame ela de uma maneira mais informal. Porque se você tratar ela com, tipo, mais respeito do que ela mesma te permitiu fazer, né? Você vai começar a destacar diferenças e, tipo, se vocês têm coisas em comum, se vocês conversam de boa, se vocês, né, não têm problemas juntos, né, se vocês se dão bem, cara, não tem nada melhor do que você manter uma amizade assim, também, tá? Então não se atenha a esse negócio de idade. Gente, então essas foram as diquinhas, foram as minhas experiências. Fiquei até um pouquinho perdida na hora de fazer a lista, tanto é que eu fiz 3 listas dessa daqui. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se você já conversa, me diz se você concorda com o que eu disse. Se você não começou ainda a conversar com alguém, não tenha vergonha do seu nível. Vai lá, vai com calma, não desiste. É muito importante que você não desista, porque você vai sim encontrar pessoas que não vão bater o santo de vocês, né? Mas continue procurando, porque, como eu falei, né, eu já converso com pessoas estrangeiras há 4 anos e foi, tipo, ano passado que eu descobri a minha melhor amiga estrangeira. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de conversar com vocês sobre isso, né? Ai, eu amo. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui. Não me xingue, por favor. Não me xingue, por favor. Um beijo, vejo vocês da próxima vez.